Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar sobre os 49ers, o que está acontecendo no dia a dia lá do clube, tá? Porque apesar de ser hoje dia 1º de janeiro de 2026, eles treinaram normalmente. Obviamente, tanto Seattle quanto os 49ers, tá bom? O que aconteceu? É um jogo muito importante, vale o seed 1 da Conferência Nacional, vale a semana de bye. E para São Francisco é mais importante porque era um time que veio desacreditado da off-season, veio, né? Desacreditado da off-season, e está agora com a possibilidade de. É possível, eu acho pouco provável, eu sempre falei para vocês que eu achava que nos playoffs as defesas iam colabar porque a defesa do São Francisco não está bem, mas e que ia para o playoff, continuo na minha previsão. Mas o que acontece? Caso o São Francisco vença, existe a possibilidade de jogar em casa, inclusive no Super Bowl. Não viaja mais São Francisco. Então é muito importante, inclusive para a recuperação de alguns jogadores que ainda andam um pouco machucados. Mas vamos lá, vamos conversar sobre o que está acontecendo. Primeiro vamos falar sobre os grades, né, do último jogo, tá? O que aconteceu? Você sabe que nos Estados Unidos eles colocam, quando você tem grades, melhoras, eles colocam como A, B, C, D e F, né? Não tem E. Bom, então é a mais, a menos, enfim. A gente coloca entre 0 e 10, que eu acho mais apropriado. Só que quando o Pro Football Reference ou as análises saem, eles saem com pontuação. Isso, de 0 a 100, que facilita muito a gente fazer análise. E agora a gente vai poder analisar o que aconteceu com o time no jogo contra Chicago, tá? Realmente a defesa não foi bem, mas o que a gente tinha visto eu achava que tinha sido muito a linha defensiva também. A linha defensiva não foi muito bem. O Bryce Huff realmente não foi bem. Ele foi muito bem no último snap, tá? Mas ele não foi bem durante o jogo. Mas o pior realmente foi a secundária. E um jogador que eu tinha defendido que deveria jogar, que é o Chase Lucas, foi o pior jogador da defesa. Vamos falar aqui os melhores e os piores, tá bom? Saiu aqui, quem quiser ver, tá no Yahoo Sports, tá? Eles fizeram um compilado ali. Vamos falar aqui primeiro pela defesa, tá bom? Fala primeiro pela defesa. Os melhores. Keon White. Isso, Keon White, 82,4. E Tatum Betum, 73,8. Jordan Elliott, 68,8. E De'Amon Lenore, 64,5. CJ West, 62,8. A média, em geral, é 60, tá bom? Então, acima de 60 foi um bom jogo e acima de 80 foi muito bem. Então, bem mesmo, a gente teve um jogador só na linha defensiva, mas como equipe foi até razoável. Agora, para baixo, realmente foi bem complicado. Bryce Huff, Chase Lucas fez 36,8, Jair Brown 37,5. Não pode, não pode, tem que jogar melhor, tá bom? Tem que jogar melhor, não tem como. Então, a defesa realmente pecou muito. E na linha defensiva, Kalia Davis, 43, Samuel Aquino, 43, e ele jogou bem o ano passado, né? E o Bryce Huff, 41,2. Cara, tem que melhorar, gente. Tem que melhorar. Vocês têm até potencial. O Samuel Aquino, ele jogou o Quaiano, não sei como é que fala o nome dele, mas ele jogou muito bem ano passado, apareceu quando precisava, tá bom? O Bryce fez bons jogos. Chase Lucas fez bons jogos, cara. Jair Brown estava jogando bem. O que aconteceu? Não sei, mas eles vão ter que aparecer. Senão não tem nenhuma, como é que chama? Não há qualquer capacidade do São Francisco ganhar. É impossível, tá bom? Isso é basicamente na defesa, tá bom? Vamos ao ataque, porque eu estava olhando aqui, foi surpreendente mesmo, tá bom? Surpreendente mesmo. Pass protection, linha ofensiva, offensive line, proteção de passe. Lembra, a linha ofensiva tem dois: proteção de passe e bloqueio de corrida. Proteção de passe. O Pleasant, que jogou, que é o reserva, o left tackle reserva, que jogou no lugar do Trent Williams, ele tem 58,6 e que fica na média, tá? Fica na média. Apesar, claro, ele não é o Trent Williams. O Trent Williams jogou um snap só e ficou com 69,3. Claro, jogou um snap, depois se machucou, tá? Mas todos os outros foram acima de 75, o que é uma coisa muito boa, tá? Inclusive
positivamente. Spencer Burford, que todo mundo tinha dúvida, parece que se encontrou como left guard, tá? Então jogou muito bem. Como run blocker, o Spencer Burford foi o melhor jogador de linha ofensiva na média de São Francisco, também 76,7. Então, São Francisco pareceu que aquele grupo, como linha ofensiva, jogou muito bem. Muito diferente da linha defensiva. Parece que o ataque foi o seguinte: olha, cara, nossa defesa está com dificuldade, a gente tem que jogar para cima e vai ter que ganhar o jogo no ataque. É o que está acontecendo. A gente sabe que, em geral, ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Poucas vezes no Super Bowl o ataque ganhou, a melhor ataque ganhou da melhor defesa. Então a gente sabe que não funciona exatamente assim. Mas vamos lá, vamos torcer para o que aconteça, para o que vai acontecer, tá bom? Coisas que chamaram a atenção aqui também no ataque. A gente viu muito o Jake Tonges jogando muito bem. Partidaça. Mas ele não foi o melhor jogador de ataque. Não foi. O melhor jogador de ataque foi o Luke Farrell, que praticamente não apareceu. Assistiu o jogo, ele praticamente não apareceu, porque bloqueou muito bem, jogou muito bem para o time. 91,8 no geral. Jake Tonges foi muito bem, foram os dois melhores, 86,7, e o Brock 81,9. Spencer Burford, que eu falei para vocês da linha ofensiva, ele foi o quarto jogador no geral do ataque, 81,5. Jogou muito bem, tá? E Christian McCaffrey, 81,1, voltou a jogar muito bem, tá? Eu acho que, e se a gente for no geral, lembra que eu falei do Pleasant, do Austin Pleasant, que jogou no lugar do Trent Williams? Eu falei sobre a proteção do passe, não o valor total dele do jogo, tá? Ele jogou, a nota dele foi 58 e uns quebrados para proteção ao passe, mas no geral ele teve 70,7, ou seja, ele jogou até bem, tá? Perto de outros jogadores que a gente ficou lá, fulano jogou muito bem, como por exemplo Kyle Juszczyk, que teve 58 no total. Então não jogou muito bem como se esperaria, mas os tight ends saíram na frente nesse jogo, graças a Deus, porque o George Kittle não jogou, mas vai jogar. Quase certeza que ele vai jogar, tenho quase certeza, tá bom? Então eu acho que a previsão do jogo foi melhor. Obviamente o ataque jogou muito bem, não tenho dúvida, 42 pontos, mas a defesa pecou, mas principalmente foi a cobertura. Tanto a cobertura dos linebackers, em especial o de Winters, não o Tatum Bethune, que foi bem quando foi acionado no seu local, mas a cobertura para jogadores como tight ends e no slot não foi boa, e que é o que nós vamos pegar muito agora no jogo contra Seattle, tá bom? Porque Cooper Kupp joga no slot, então Upton Stout e o Chase Lucas vão ter que dar conta dele, os safeties vão ter que dar conta ali, então Jair Brown tem que melhorar, não tem como, cara, não tem como, jogou muito mal, pô, 30 e 37, tem que jogar melhor. E o ataque deverá dar um passo à frente também, é a previsão. Aí você me pergunta, você acha que ganha o jogo? Acho que São Francisco ganha contra Seattle na mesma posição que eu falei com relação ao Chicago Bears. Eu, no início da temporada, quem conversou comigo sabe de algumas coisas. Primeiro, eu falei que Seattle escolheu muito bem o seu QB, perdão. Por quê? Porque o Sam Darnold encaixaria muito bem na proposta que o Seattle está colocando. Só que a gente sabe que o Darnold tem suas limitações, mas fez um ótimo trabalho em Minnesota e merecia a chance que ele teve. Acho que foi uma boa escolha. E a escolha de Cooper Kupp também foi muito boa, porque traz alguém já tarimbado, alguém experiente ali no ataque para Seattle. Mas eu falei também naquela ocasião que eu achava que o divisional da NFC West ia ser muito mais parelho do que se achava. Eu achava, na verdade, que a Arizona fosse um pouco melhor, realmente achava. E a gente sabia que o grande bicho-papão seria o Rams, que estava se desenhando com isso. Tinha sido campeão no ano anterior. E aí, nessa minha escala, eu coloquei que cada um ia ganhar, que seria 3-3 São Francisco na divisão. E que para São Francisco especificamente o fator casa ia pesar muito. Então esse jogo é em casa. É claro, ganhou fora de casa, num jogo apertado, um jogo muito defensivo. Esse jogo não vai ser assim. São Francisco tem que ser agressivo no ataque, mas joga em casa. E eu acho que o fator casa vai
prevalecer, mas vai ser um jogo muito apertado, tá bom? Nas casas de apostas, abriu com São Francisco 1,5 ponto favorito, mas já tem lugar em que está dando o Seattle como favorito. Eu acho que vai ser um jogo muito apertado. E outra coisa, antes que eu fale, mas se perder não há nada perdido, literalmente, tá? A única coisa é que não vai poder jogar em casa, São Francisco não vai ter a semana, mas eu acredito que os dois se colocaram como times muito difíceis de serem batidos, tanto São Francisco contra Seattle. O fato de perder o jogo no sábado não vai tirar a possibilidade de ganhar um Super Bowl, tá bom? O que faz é o caminho um pouco mais complicado, mas não perde essa possibilidade não, tá bom? Vamos falar no próximo vídeo sobre as lesões. Um abraço a todos e até a próxima.